Vamos então ao 10º capítulo, fluxo mental. Partícula elétrica. Por anotações ligeiras em torno da microfísica, sabemos que toda partícula se desloca, gerando onda característica naturalmente formada pelas vibrações do campo elétrico relacionadas com o número atômico dos elementos. Em conjugando os processos termoelétricos de calor, e o campo magnético, a ciência pôde medir com exatidão a carga e a massa dos elétrons, demonstrando que a energia se difunde através de movimento simultâneo em partículas infraatômicas, quer dizer, menor que o átomo, e pulsações eletromagnéticas correspondentes. Então, o que ele está colocando aqui? A questão dos processos de calor gerados pela circulação do elétron, que a gente sente nos aparelhos, o aparelho que está ali, você encosta a mão, ele está quente, esse calor é gerado por essa circulação elétrica dos elétrons, esse atrito dos elétrons, e a carga e a massa dos elétrons que podem ser medidas, elas se difundem através de movimento simultâneo em partículas infraatômicas, partículas menores que o átomo, e pulsações eletromagnéticas correspondentes, em ondas. Então aí nós podemos ver como é que acontecem esses trabalhos, por exemplo, da falange do Dr. Bezerra de Menezes, com várias casas que trabalham com essa entidade. Eles não precisam estar lá, eles, por ondas eletromagnéticas, pelo pensamento, onde eles estiverem, eles se comunicam através do pensamento com o médium. O médium emite as suas ondas, conversa, pergunta, faz a pergunta que está ali sendo feita na casa, ou recebe a informação, a psicografia ali. Então, a falange, esses trabalhadores podem trabalhar com várias casas ao mesmo tempo, usando o pensamento como emissor e receptor desta comunicação. Informamos-nos ainda de que a circulação da corrente elétrica no condutor é invariavelmente seguida do nascimento de calor, formação de um campo magnético ao redor do condutor, produção de luz e ação química, no caso da ação química, uma eletrólise. Mas aqui o que vai interessar aqui para nós? Essa questão da produção de luz, porque o campo eletromagnético, essa corrente eletromagnética, é o que forma a nossa aura, Então nós geramos luz, que é a nossa cor, que é o que a máquina Kirlian, por exemplo, capta e filma, e ela vai modificando conforme o nosso pensamento, conforme o nosso sentimento, conforme o comprimento de onda, a vibração que nós estamos tendo, vai mudar a cor, vai mudar a frequência que nós emitimos e que forma a nossa aura. Deve-se o aparecimento do calor às constantes colisões dos elétrons livres, espontaneamente impelidos a se moverem ao longo do condutor, associando a velocidade de transferência ou deslocamento à velocidade própria, no que tange a translação sobre si mesmos, o que determina a agitação dos átomos e das moléculas, provocando o aquecimento. A constituição de um campo magnético ao redor do condutor é induzida pelo movimento das correntes corpusculares a criarem forças ondulatórias de imanização. Então, cria-se um campo magnético em volta do condutor ali, daquele que está gerando. Antigamente as válvulas, se a gente encostasse na televisão, os pelos eriçavam, o cabelo era puxado para a televisão. Quando a gente tira uma roupa de lã no inverno, às vezes os pelos se eriçam, estrala o cabelo por causa do campo magnético que existe à nossa volta, por causa dessa energia que existe na nossa aura. A produção de luz decorre da corrente elétrica do condutor, e a ação química resulta de circulação da corrente elétrica através de determinadas soluções. Então a luz, no caso a corrente elétrica passando por um filamento, no caso da lâmpada, então a corrente elétrica passando pelo filamento gera luz.
A corrente elétrica passando pelo gás, no caso do neon, gera luz, né? E essa nossa corrente elétrica que está circulando aqui no nosso corpo, que forma a nossa aura, também gera luz, que essa luz depende, né, da nossa vibração, depende do nosso campo de força, né, da nossa frequência. Partícula mental. Então ele aqui está falando da partícula elétrica. Então nós vamos ver agora a partícula mental, a comparação que ele faz. Em identidade de circunstâncias, né, que é a comparação da elétrica com a mental, apesar da diversidade dos processos, né, a geração ali da energia elétrica e a geração da energia mental, que é através, nós vimos nos capítulos anteriores, que é através do cérebro, né, ela é da autoexcitação, o nosso cérebro pensa o tempo todo, né, gera energia o tempo todo, e o comando desse pensamento é do espírito. Então, apesar da diversidade dos processos, toda partícula da corrente mental, nascida das emoções e desejos recônditos do espírito, através dos fenômenos íntimos e profundos da consciência, cuja estrutura ainda não conseguimos abordar, se desloca, produzindo irradiações eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que tudo aquilo que nós sentimos pensando, mesmo aquilo que está no recôndito do nosso ser, mesmo aquilo que nós escondemos de nós mesmos, que é aquilo que se chama de sombra, que a gente procura enfiar lá para debaixo do tapete, que a gente não quer sentir, não quer ver, não quer perceber que nós temos aquele defeito, tudo isto aparece na nossa aura, ela se materializa na nossa aura, né, espontaneamente. Então vamos repetir aqui, vamos entender direito o que ele está colocando. Apesar da diversidade dos processos, toda partícula da corrente mental, nascida das emoções e desejos recônditos do espírito, toda partícula, né, desses desejos recônditos do espírito, através dos fenômenos íntimos e profundos da consciência, cuja estrutura ainda não conseguimos abordar, ainda, né? Uma hora nós vamos entender. Se desloca, essas partículas se deslocam, produzindo irradiações eletromagnéticas, produzindo energia, cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor. Então, se aquele emissor estiver numa oração, estiver num desejo sublime de cura, ou de estar ali realizando um passe, ou ele está estudando, ela vai ter uma irradiação com a frequência daquela emissão. E se ao contrário for raiva, for ódio, ela vai ter essa irradiação. E vamos lembrar que todo aquele sentimento que está escondido lá, que a gente tenta esconder de nós mesmos, ele se materializa na nossa aura, porque cada partícula dele tem energia e ela vai aparecer na nossa aura. Então, qual acontece na chama cujos fótons arremessados em todas as direções são constituídos por glândulos de força, cujo poder se revela mais ou menos intenso, segundo a frequência da onda em que se expressa. Ou seja, vai tudo aparecer, vai estar aqui e ele emite, ou seja, todo o nosso pensamento nós vamos emitir, ele vai diminuindo a sua intensidade conforme fica longe de nós, mas nunca chega a zero. Ele vai continuar no tempo e no espaço, né? Mais fraco e mais forte quanto mais perto de nós. Então essas fotografias que aparecem na nossa aura é o que facilita os nossos obsessores a encontrarem aqueles pontos chaves para nos machucarem ou para fazer com que aflore tudo de ruim que tem em nós, porque eles estão ali vendo aqueles nossos desejos mais íntimos, até aqueles que a gente quer esconder de nós mesmos. Corrente mental subhumana. Agora nós vamos numa parte muito interessante desse livro e muito diferente, que a gente não vê em outros livros, mesmo do André Luiz. Nos reinos inferiores da natureza, a corrente mental,
Então, o que ele está colocando aqui? Que mesmo nos reinos inferiores, existe a corrente mental. Então, a corrente mental restringe-se a impulsos de sustentação dos seres, sustentação da vida, né? Sustentação dos seres de constituição primária. A começar dos minerais, que aí nós vamos ver como essas correntes mentais vão trabalhar ali para agregação, né? Para se juntar ali, para formar os minerais, né? E de uma certa forma, desde aqueles minerais amorfos, né, completamente amorfos, até aqueles minerais que são cristais, né, por exemplo, um diamante, que já são agregações mais sutis, agregações mais trabalhadas. Então, ali está presente a corrente mental, né, que já são os primeiros impulsos que criam essa sustentação. Vamos lá, vamos entender direitinho. Nos reinos inferiores da natureza, a corrente mental restringe-se a impulsos de sustentação no ser, sustentação da vida. De constituição primária, a começar dos minerais, preponderando nos vegetais. Por que preponderando nos vegetais? Porque o vegetal já respira, já tem um processo diferenciado, mas é um processo de digestão, um processo de germinação. Alguns vegetais, eles já têm até um processo de digestão mais ou menos parecido com o que eles vão ter na vida animal, algumas plantas que se alimentam de insetos. Então, preponderando nos vegetais e avançando pelo domínio dos animais de formação mais simples. Então, aí nós vamos ali ver nos unicelulares, nós vamos ali ver numa ameba, que são a forma primária ali da formação, que já ali já existe essa corrente mental. Na formação mais simples, para se evidenciar mais complexa, né, mais aprimorada, mais trabalhada, nos animais superiores que já conquistaram bases mais amplas. O que são essas bases mais amplas? Já conquistaram estruturas cerebrais maiores, mais amplas, a produção do pensamento contínuo, ou seja, a condição de produzir um pensamento, né? De ter um raciocínio e até de começar a ter, nesse pensamento contínuo, uma escolha. Por exemplo, vamos pegar um cachorro que vê uma pessoa se afogando, ele faz ali um pensamento, ele exerce uma escolha dele se jogar na água e salvar a pessoa. Isso não é instinto, né? Isso é uma escolha que ele faz de ir ajudar aquela pessoa que está ali se afogando. Nos primatas, né, de construírem pequenos objetos que os auxiliam a buscar alimento, a facilitar, a pegar determinados alimentos ou ferramentas que ajudam a quebrar o coco, uma série de outras coisas, já estão com esses pensamentos contínuos em funcionamento, trabalhando, se desenvolvendo, e no caso de alguns animais ali, como o cachorro, oferecendo condições de montar um pensamento e uma escolha. Eu vou aqui, vamos colocar aqui, como ele coloca aqui. Preponderando nos vegetais e avançando pelo domínio dos animais de formação mais simples, né? Nós vamos lá, ameba, para se evidenciar mais complexa nos animais superiores que já conquistaram bases mais amplas à produção do pensamento contínuo, né? Cérebros, né, mais amplos para a produção do pensamento contínuo. Em todas as criaturas subhumanas. Então ele está colocando aqui todas os reinos inferiores, todas as criaturas que existem nos reinos inferiores, ele já coloca aqui criaturas, né? Criaturas de Deus. Então, todas as criaturas subhumanas, os agentes em todas as criaturas subhumanas, os agentes mentais, na forma de impulsos constantes, são desse modo empregados na manutenção de calor e magnetismo. Então, na forma de impulsos constantes, eles são empregados para quê? Para manter a vida, né? Calor e magnetismo, radiação e atividade química nos processos vitais dos círculos orgânicos
de maneira a sedimentarem pouco a pouco os alicerces da inteligência, salientando-se que nos animais superiores os impulsos mentais a que aludimos já se responsabilizam por valioso patrimônio de percepções avançadas. Então, nós vemos aqui os processos, mantém esses processos vitais da vida, né? Na planta, no mineral, no animal, né? E em alguns animais, processos, patrimônios mais avançados, né? Com percepções mais avançadas, como nós estávamos falando ali no caso do cachorro. Função dos agentes mentais. Por intermédio dos agentes mentais ou ondas eletromagnéticas, desses agentes mentais ou ondas eletromagnéticas, é o que esses agentes são, né? São ondas eletromagnéticas, temos os fenômenos elétricos da transmissão sináptica ou transmissão do impulso nervoso de um neurônio a outro, que são as sinapses, né, que tem nos nossos cérebros que transmitem informação. Fenômenos esses que podem ser largamente analisados nos gânglios simpáticos, quais o oftalmico, o estrelado, o cervical superior, o mesentérico inferior, os lombares, na medula espinhal, após a excitação das fibras aferentes, nos núcleos motores dos nervos óculo-motor comum e motores espinhais. Então, na medula espinhal e na sinapse, né, que nós temos no cérebro. Vamos lembrar que antigamente se dizia que quando havia uma lesão numa parte do cérebro, ela não se recompunha mais. Hoje, a ciência já vê que não. Se fica alguma parte do cérebro, o cérebro se recompõe, ele cria sinapses, ele cria mecanismos, atalhos, né, para recompor de alguma forma parte do cérebro ou se adaptar. Então vamos ver, por exemplo, pessoas que perdem a visão, elas se adaptam, né? Elas acabam criando, digamos assim, em outros órgãos, sensibilidades que ajudam, por exemplo, a ter a sensibilidade na ponta dos dedos para poder ler o braille, a ter uma audição mais sensível para poder se locomover e sentir as coisas que estão se aproximando delas. Então a nossa mente recompõe, né? O corpo refaz essa rede de neurônios, dessas sinapses que nós temos no cérebro. Podemos ainda verificar essa ocorrência nos neurônios motores espinhais, valendo-nos de eletródios intracelulares. Nos valendo dos exames, né? Dos exames que são feitos, nós podemos ver essa ocorrência desses fenômenos elétricos de transmissão. Inibindo, controlando, libertando ou distribuindo a força nervosa ou os potenciais eletromagnéticos acumulados pelos impulsos mentais. Né? Então, nós vamos ver que essas energias, né, essa força eletromagnética, ela pode funcionar inibindo, controlando, libertando ou distribuindo a força nervosa ou os potenciais eletromagnéticos acumulados. O que são esses potenciais eletromagnéticos acumulados? São os reservatórios que nós temos de energia que o nosso corpo pode distribuir para todas as partes do corpo, né? E que essa distribuição é feita pelos impulsos mentais. Então vamos ver aqui, né? Distribuindo a força nervosa ou os potenciais eletromagnéticos acumulados pelos impulsos mentais nas províncias celulares, surpreendemos a coordenação dos estímulos diversos, mantenedores do equilíbrio orgânico, através da ação conduzida dos vários mediadores químicos de que as células se fazem os fabricantes e distribuidores essenciais. De que as células se fazem os fabricantes e distribuidores essenciais. Então, ela vai, através de modificações químicas, essas energias vão sendo distribuídas e mantendo a vida por todo o nosso corpo, e a nossa mente distribui essas energias, e nós não precisamos, na maioria
Às vezes, da parte das nossas células, elas funcionam por um comando que existe em cada célula. Em cada célula é um ser pensante. Ela distribui essas energias, ela faz o seu trabalho e ela obedece aos comandos do cérebro. Por isso que é tão importante a gente entender a necessidade de controlar o pensamento, de controlarmos essas energias, né, que nós temos e que conduzem o nosso corpo, que mantém a nossa saúde física e mental, que mantém a nossa comunicação com cada uma das nossas células e mantém a nossa comunicação com os encarnados e os desencarnados que estão à nossa volta. Então é a nossa usina de energia, é o nosso pensamento, né? E o nosso espírito controla esse pensamento. E o espírito somos nós somos espírito, nós não somos matéria, nós somos espírito. Então nós temos que entender essa força que nós controlamos e passarmos a olhá-la como Jesus colocou, como orar e vigiar. Olhar o que nós pensamos, prestar atenção, vigiar para mantermos essa energia o mais saudável, o mais luminosa, o mais clara possível. Corrente mental humana. No homem, a corrente mental assume feição mais elevada e complexa. Óbvio, né? No cérebro humano, gabinete da alma, olha como ele coloca aqui, o que nós estamos falando do pensamento. No cérebro humano, o gabinete da alma, né? Erguida a estágio mais nobres na senda evolutiva. Nós, né, seres humanos, fomos erguidos a estágios mais nobres na senda evolutiva. Nós estamos no começo, né, do aprendizado para sermos espíritos crísticos, né? Ela não se exprime tão só à maneira de impulso necessário à sustentação dos circuitos orgânicos. Então, essa capacidade energética e essas energias que nós emitimos, elas não estão aqui, esses impulsos, não estão aqui só para manter o organismo, então, mas sim para aprimorar e nos auxiliarmos a nos modificarmos e a crescermos. Vamos ler esse parágrafo inteiro para entender bem o que ele está colocando. No cérebro humano, gabinete da alma erguida a estágios mais nobres na senda evolutiva, ela não se exprime tão só à maneira de impulso necessário à sustentação dos circuitos orgânicos, com base na nutrição e reprodução. É pensamento contínuo, fluxo energético incessante, revestido de poder criador inimaginável. Então, ela é pensamento contínuo, nós estamos com o nosso pensamento sempre gerando energias, estamos sempre pensando. Fluxo energético incessante, nós estamos gerando energia incessantemente, revestido de poder criador inimaginável. Nós podemos co-criar, né? Porque nós somos criadores, como Jesus colocou, vós sois deuses, nós podemos criar. Por que Emmanuel coloca como co-criadores? Porque nós criamos naquilo que Deus já criou, nós estamos mergulhados no fluido cósmico divino, universal, né? Que é a energia cósmica de Deus, e é nesse fluido criador de Deus que nós co-criamos. E é o que ele coloca aqui, poder criador inimaginável. Olha a responsabilidade que nós temos em relação aos nossos pensamentos. Nasce das profundezas da mente em circunstâncias por agora inacessíveis ao nosso conhecimento. Por agora, com o passar dos anos, nós vamos ter mais acesso e mais conhecimento a como funciona o nosso cérebro, o nosso pensamento. Porque, em verdade, a criatura, pensando, cria sobre a criação ou pensamento concreto do Criador. Aquilo que eu estava falando, a criatura cria sobre a criação ou sobre o pensamento concreto do Criador. Nós somos, como Emmanuel coloca, co-criadores dentro dessa energia cósmica que Deus nos coloca à nossa disposição e que nós podemos manusear com o nosso pensamento, criando
com o nosso pensamento. E após nascida, ei-la, a corrente mental que se espraia sobre o cosmos celular em que se manifesta, mantendo a fábrica admirável das unidades orgânicas. O que é essa fábrica admirável das unidades orgânicas? São as células. É fantástico o trabalho das células no nosso corpo, né? Então, a partir do momento que nós nascemos, né, que a corrente mental é criada, ela se espraia sobre o cosmos celular, né, e se manifesta mantendo a fábrica admirável das unidades orgânicas, das células, através da inervação visceral e da inervação somática, a se constituírem pelo arco reflexo espinhal, bem como pelos centros e vias de coordenação superiores. E assim percorre o arco reflexo visceral vibrando, né? Então nós vamos ver aqui que ele está colocando que ela percorre, né? Não só todo o nosso corpo, né? O nosso cérebro, através da nossa medula espinhal e através do córtex cerebral, se dá todo esse comando e todo esse processo, né, dessa máquina fantástica que nós temos. Então ele coloca 1, e assim percorre o arco reflexo visceral vibrando. 1. Nas fibras aferentes, cuja tessitura celular permanece nos glândulos das raízes dorsais e dos nervos cranianos correspondentes. Então ela está ali na base celular, né? No tecido celular, os nossos glândulos são os que têm essas raízes, né? E nos nervos cranianos correspondentes. Nas fibras conectoras mielínicas que se originam na coluna intermédio lateral, que é a nossa medula, né? Em todas as fibras da nossa medula. Nas fibras motoras originadas nos neurônios ganglionares e que terminam nos efetores ou fibras pós-ganglionares, em todos os nossos glândulos, né? Em todas as nossas fibras motoras. Isto aqui, né? Nós estamos aqui no nível espinhal, né? Nós estamos falando aqui nesta região aqui do nosso corpo. Aí ele coloca aqui, acima do nível espinhal vibra ainda na integração ponto bulbar, em que se hierarquizam reflexos importantes, como sejam os da pressão arterial. 2. No conjunto talâmico e hipotalâmico, em que se mecanizam os reflexos do espírito, o tálamo e o hipotálamo do nosso cérebro. E na composição cortical, que é a nossa massa, da nossa estrutura cerebral. Então, assim que se começa a formar o cérebro, se começa a formar essa junção aqui da base do cérebro, né? Com a espinha, essa base do nosso cérebro, é ali que começa o comando do espírito e começa a se formar depois todo o cérebro e se mantém todo o comando. No desencarne, todos os órgãos vão se desfazendo, todas as energias vão se esvaindo, vão indo embora, e a última que vai embora é esta aqui, que é a que liga, né, o nosso corpo com o espírito. A corrente mental, segundo anotamos, vitaliza particularmente todos os centros da alma e, consequentemente, todos os núcleos endócrinos e junturas plexiformes da usina física. Ou seja, a corrente mental vitaliza, energiza, dá a vida a todos os nossos plexos. Os nossos plexos, né, são vórtices de energia, e é a corrente mental que vitaliza todos os nossos plexos e todos os núcleos endócrinos. A maioria dos nossos núcleos endócrinos estão aqui nessa região, né, na região do gástrico, do plexo solar. E junturas plexiformes da usina física, em cuja urdidura dispõe o espírito de recursos para os serviços da emissão
e recepção ou exteriorização dos próprios pensamentos e assimilação dos pensamentos alheios. Então é aqui que nós entendemos as influenciações. Por quê? Porque é aqui que é assim que gera essas energias para a emissão dos nossos pensamentos, né? E a recepção dos pensamentos afins, né? E como ele coloca aqui, a exteriorização dos próprios pensamentos, né? A materialização desses pensamentos que vão estar aqui na nossa aura, e a assimilação dos pensamentos alheios de encarnados e desencarnados. Nós vamos assimilar os pensamentos de encarnados e desencarnados que estejam na mesma frequência, que sejam afim conosco. E nós vamos influenciar os pensamentos de encarnados e desencarnados que estejam ali na mesma frequência, que sejam afins para conosco. Campo da aura. Articulando ao redor de si mesma as radiações das sinergias funcionais das agregações celulares do campo físico ou do psicossomático, a alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria áurea ou túnica de forças eletromagnéticas em cuja tessitura circulam as irradiações que lhes são peculiares. O que ele está dizendo aqui? Todos nós estamos mergulhados na nossa energia. Então nós estamos ali com o nosso campo de força, que é a nossa aura, que é o que ele coloca aqui. Tanto encarnados como desencarnados, né, com uma túnica de força eletromagnética com cores variáveis conforme a nossa frequência, conforme o nosso pensamento, conforme o que nós somos, né, vai ser a cor que nós vamos ter, vai ser a frequência e a luminosidade que essa aura vai ter. Tanto encarnados como desencarnados, todos nós temos um campo de força à nossa volta, que é o que ele diz aqui, né? Tanto do campo físico ou do psicossomático, a alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria aura, né? Nas suas energias, no seu campo de força, né? Na sua frequência. Ou túnica de força, né? Como se fosse uma túnica que nós temos à nossa volta. O campo de força fica acho que mais fácil de entender. De forças eletromagnéticas em cuja tessitura, né, circulam as irradiações que lhes são peculiares, que lhes são afins, né, conforme a sua magnitude, conforme a sua iluminação ou não, se essas energias forem boas ou se essas energias forem ruins. Evidenciam-se essas irradiações de maneira condensada até um ponto determinado de saturação, contendo as essências e imagens que lhe configuram os desejos no mundo íntimo. Então nós vamos irradiando esses desejos, vamos irradiando esses pensamentos até a saturação, até o ponto máximo onde eles são materializados. Nós materializando de uma forma sutil, uma matéria sutil, mas nós materializamos à nossa volta esses desejos, essas emoções, esses sentimentos que nós temos. Em processo espontâneo de autoexteriorização. Espontâneo, não é nós é que dizemos isso vai ser exteriorizado ou não. É espontâneo, não depende da nossa vontade. Repetindo, vamos lá, vamos entender direitinho o que ele está colocando aqui. Evidenciam essas irradiações de maneira condensada até um ponto determinado de saturação, contendo as essências e imagens que lhe configuram os desejos no mundo íntimo, em processo espontâneo de autoexteriorização, ponto esse do qual a sua onda mental se alonga adiante, atuando sobre todos os que com ela se afinem e recolhendo naturalmente a atuação de todos os que se lhe revelem simpáticos. Então nós vamos emitindo essas ondas até um ponto
de saturação, até o ponto máximo, né, de juntar essas energias, que elas se materializam e elas vão, né, nós emitimos isso, vamos lembrar que quanto mais longe, menos densa essa energia, né, mas ela não chega nunca a zero, ela vai ao infinito. Então nós vamos entender que as energias que nós emitimos em vidas passadas, elas estão ao nosso redor ainda, elas podem estar de uma forma ainda mais longa, ou seja, elas estão ali por perto de nós numa densidade muito pequena, mas no momento em que nós alimentamos de novo essa mesma energia, quando nós alimentamos de novo esse mesmo pensamento, esse mesmo sentimento, nós imediatamente agregamos para conosco essa mesma energia que foi irradiada por nós em vidas passadas. Ou seja, nós somos herdeiros de nós mesmos em todas as situações. Aquilo que nós irradiamos, nós vamos influenciar aqueles que são afins com as nossas ideias, por mais longe que eles estejam. E vamos recolher as ideias afins às nossas, por mais longe que elas estejam. É lógico que a influenciação maior vão ser daquelas que estão mais próximas do nosso campo magnético. Mas essas irradiações perduram no tempo e no espaço e nós vamos encontrar com elas de novo quando nós desencarnarmos, né? Elas continuam ali próximas de nós e quando nós reencarnarmos, nós vamos encontrar de novo essas irradiações emitidas por nós mesmos em tempos longínquos. Então aí a gente entende por que nós somos herdeiros de nós mesmos. E desse modo, estende a própria influência que a feição do campo proposto por Einstein diminui com a distância do fulcro consciencial emissor, tornando-se cada vez menor, mas a espraiar-se no universo infinito, né? Ou seja, ela diminui conforme a gente se afasta desse centro emissor, né? Nós estamos emitindo aquela energia, ela é maior, mais próxima de nós, ela vai diminuindo, mas ela vai pelo espaço infinito, ela vai diminuindo com a distância, mas ela nunca chega a zero, ela vai espraiar-se pelo universo infinito eternamente, porque nós somos eternos. Então nós vamos reencontrar com as nossas no espaço e no tempo, com as nossas próprias energias emitidas por nós mesmos. Por isso que o trabalho do orar e vigiar, o trabalho de manter o pensamento sob controle, de sair o pensamento do controle, tem que fazer a oração para voltar, vigiarmos os nossos sentimentos e as nossas emoções, porque nós estamos fabricando a energia em nós para depois emitirmos para o outro. Se é uma energia de amor, nós vamos emitir aquele amor e vamos ficar com aquele residual para conosco. Quando nós juntamos as nossas energias para dar um passe num grupo de passistas, nós juntamos essas energias, nós emitimos, nós doamos as nossas energias e ficamos com aquele residual do que nós produzimos, né? Da mesma forma, se a energia for negativa, se nós mandamos uma carga de raiva, de ódio, de mágoa para alguém, nós vamos ficar com aquele residual, porque nós primeiro tivemos que formar, né, essa energia até a saturação dentro de nós para depois nós emitirmos. Então, através da ciência, o André Luiz está nos explicando tudo aquilo que nós fazemos. Até aqui nós estamos vendo, tudo que ele está colocando não tem nada a ver com religião. Em nenhum momento aqui se colocou isso é para espírita, isso é para católico. Não, ele está colocando cientificamente como é que funcionam os campos energéticos, como é que as energias e os campos eletromagnéticos atuam, mostrando primeiro os mecanismos dentro de um gerador de energia físico, mecânico, e depois no gerador de energia mental, que é o ser humano. Vamos continuar estudando no próximo capítulo.